Olá pessoal, tudo bem? João por aqui. Então, nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre ArcViz, ou visualização para arquitetura. Eu vou falar também o que é, né, a visualização para arquitetura, o que consiste, quando comecei, programas utilizados. Então eu vou dar mais ou menos um panorama geral aí do que eu faço, algumas imagens que eu já produzi, e pretendo fazer uma série de vídeos falando um pouco mais sobre isso, do porquê muita gente também não consegue alcançar, né, uma imagem, um fotorrealismo, né, nas suas imagens. Então é mais ou menos sobre isso que estarei falando nesse vídeo. Então, pessoal, ArcViz, ou visualização para arquitetura, é um trabalho, não sei se posso chamar um nicho, né, da arquitetura, que normalmente é a finalização do trabalho de um projeto. Pode ser para você mostrar para o seu cliente, pode ser que você tenha uma construtora e você estará mostrando esse seu trabalho para o consumidor final, né, aquela pessoa que vai comprar aquela residência, aquela casa, ou mesmo se você é um arquiteto e vai mostrar esse seu projeto ali para o seu cliente que está pretendendo fazer um projeto da sua casa, mas ele não consegue visualizar. E é uma forma de você tentar talvez ali vender o seu projeto, mostrando para ele como é que ele iria ficar realmente, dando uma ideia final, né, uma ideia bem realista do que seria o projeto que você pretende fazer com ele já executado. Só que para fazer isso, né, existem muitas técnicas, existem muitos métodos para você fazer. Tem métodos que são mais simples, que você pode fazer apenas uma renderização bem simples e que talvez não chegue num realismo tão grande. Eu pretendo falar isso num próximo vídeo, porque que muitas pessoas não conseguem chegar num fotorrealismo de verdade, principalmente quem trabalha com programas BIM, que são programas voltados para projeto, né, para você projetar. Não são programas voltados para uma arte final, né, uma finalização ali dos seus trabalhos de visualização para arquitetura. Então o ArcViz ele consiste naquelas imagens finais bem produzidas, e muitas vezes não é apenas você gerar um render e já ter aquilo como a sua imagem acabada. Não, a ideia é que a gente pega também aquela imagem, leva para um programa de pós-produção como o Photoshop, ou por exemplo de um vídeo, né? Isso eu estou dizendo Photoshop para imagem. Agora para vídeo, temos também o Adobe Premiere, que vai dar também aquela pós-produção nos seus vídeos, colocar, mexer na saturação do seu vídeo. Isso vale para a imagem. Normalmente você dá mais ou menos os mesmos retoques, né? Claro que para vídeo exige, um pouquinho mais complicado, né? Então você mexe na saturação, você mexe um pouco na iluminação, você mexe em vários parâmetros, às vezes alguma coisa na sua renderização que você quer esconder porque não ficou muito boa, e aí você não quer renderizar aquilo de novo. Então você dá uns retoques no Photoshop ou no After Effects ou Adobe Premiere. Então o que eu quero deixar bem claro aqui, esse trabalho não é isso que a gente está acostumado de ver, uma imagem renderizada que você percebe que ela não está bem acabada. Esse trabalho ele consiste numa imagem para deixar um fotorrealismo. Claro que você pode entregar para o seu cliente uma imagem que não está fazendo um fotorrealismo, mas esse não é o trabalho de ArcViz. O ArcViz é entregar para o consumidor final aquela imagem muito bem produzida. Então, para chegar nessa qualidade de imagem, eu vou falar um pouquinho da minha história e talvez a gente consiga entender um pouquinho como é que eu consigo atualmente chegar nessas imagens bem produzidas e tudo mais. Eu comecei isso no início da faculdade, há muito tempo atrás, utilizando o 3ds Max para geometria descritiva. Então, a ideia ali não era trabalhar para fazer imagens fotorrealistas,
era eu entender a geometria descritiva de uma forma gráfica. Muita gente pode usar também o SketchUp hoje em dia, mas na época o 3ds Max ele era mais utilizado para arquitetura. E eu tenho, hoje em dia, assim, eu consigo ver a qualidade que você consegue gerar na geometria, né, de forma... a geometria que eu digo, o modelo 3D no 3ds Max, atualmente eu vejo a qualidade que você consegue chegar diferente do SketchUp, apesar de que muita gente utiliza também SketchUp para ArcViz, mas eu ainda prefiro o 3ds Max pela qualidade de finalização do modelo. Isso a gente vai falar em próximos vídeos também, que em relação aos modelos que a gente vai utilizar, isso faz muita diferença no seu produto final. Então eu comecei com o 3ds Max, só que para fazer os meus projetos na faculdade, depois que eu saí da geometria descritiva, não valia muito a pena eu utilizar o 3ds Max para arquitetura, para fazer projetos, né? Então eu comecei a utilizar o Revit, né, que aí eu consegui gerar plantas e cortes com muito mais agilidade, só que ele não me entregava uma qualidade final muito boa. Depois, para isso também, eu comecei a utilizar o Lumion. O Lumion, ele conseguia me dar umas imagens um pouco melhores do que o Revit e de uma forma muito mais rápida, só que a qualidade final ainda não estava muito boa. Isso eu estou falando do Lumion 6, Lumion 7, ainda a gente ainda não tinha essa qualidade de imagem do Lumion 10, por exemplo. E eu também pretendo falar em próximos vídeos por que não conseguimos atingir aquela qualidade que a gente vê no vídeo promocional do Lumion, porque muita gente não consegue atingir isso. Essa é a ideia também que eu pretendo falar, né? Então, nessa época, o Lumion ainda não estava com uma qualidade muito boa, mas eu também não conseguia utilizar o 3ds Max para fazer essas imagens fotorrealistas nos meus projetos de faculdade. Então acabou ficando isso um pouco de lado, o 3ds Max ficou um pouquinho de lado e eu acabei utilizando mais o Revit e o Lumion. Terminando a faculdade é que eu fui estudar a fundo. Eu cheguei a fazer uma época, no meio da faculdade, um curso de visualização para arquitetura, então eu vi que precisava de muito mais tempo para gerar essas imagens fotorrealistas com o 3ds Max e V-Ray. Terminando a faculdade é que eu fui estudar a fundo isso, e aí sim eu comecei a gerar minhas primeiras imagens fotorrealistas, e eu segui por esse caminho porque era a coisa que eu mais me atentava para o projeto, era a imagem final e trabalhar com 3D, e por isso que eu segui para esse caminho. Hoje em dia eu também estudo 3D para games, mas isso é uma coisa que eu pretendo falar mais pra frente, e eu pretendo fazer essa série de vídeos em ArcViz, né, em 3D para arquitetura primeiro, para depois a gente talvez entrar no mundo dos games e o que eu tenho estudado. Então, ArcViz é algo que eu estou trabalhando atualmente, trabalho como freelancer, mas também trabalhei já em escritório já de 3D para arquitetura. Então, falando dos programas utilizados, eu já comentei aqui sobre o 3ds Max, mas também eu vou só falar alguns outros que você pode também utilizar. Já falei do SketchUp também, mas eu não gosto muito da modelagem do SketchUp. Eu posso um dia fazer uma comparação em relação aos modelos do SketchUp e o que isso pode gerar para você de problemas no seu modelo, mas claro, usando o SketchUp e V-Ray você também consegue uma boa qualidade. Tem gente que faz comparação do SketchUp e V-Ray e do Max e V-Ray. Então tem vídeos aí no YouTube, se você procurar, você consegue já ver vídeos fazendo essa comparação, e eu não vou também ficar fazendo isso agora. Outro programa também que é bastante utilizado e é um programa open source que eu já falei aqui no canal também é o Blender. O Blender é um programa também de modelagem e que é muito similar ao 3ds Max. A qualidade é muito boa de modelagem ali dentro do Blender, e tem gente que fala que é mais fácil, tem gente que fala que o 3ds Max é mais fácil, outras pessoas falam que é o Sketch. Então temos aí alguns programas e algumas preferências, né, de cada pessoa. Depois, então esses são os programas para modelagem. Agora eu vou falar sobre alguns plugins, né, ou programas, né, externos que você vai utilizar junto com esses programas de modelagem para realizar o seu fotorrealismo. Então,
Mas só que eu tenho que separar em dois tipos de programas. Programas que vão renderizar a partir da sua CPU, que é o seu processador. Então vale a pena você ver o que é melhor no seu computador, se é o seu processador ou se é a sua placa de vídeo, né? São programas que vão rodar a partir da sua GPU. Então, programas que vão renderizar a partir do seu CPU. Os mais conhecidos é o V-Ray e o Corona. Esses são os programas que atualmente no mercado geram as melhores imagens, os melhores trabalhos em fotorrealismo para arquitetura. Então, o V-Ray e Corona são esses dois programas utilizando a CPU. O V-Ray também ele já está usando, já tem alguns trabalhos que você pode mudar também o V-Ray em 3ds Max para ele renderizar a partir da sua GPU também, ok? Mas ainda está em fase de teste, ainda tem poucos trabalhos e o V-Ray utilizando a partir da sua CPU é o que é mais utilizado atualmente no mercado. E agora, programas que utilizam a GPU, a sua placa de vídeo. Temos aí no mercado o Lumion, que é um dos mais conhecidos e ele já está bem difundido aí no mercado. Temos também o Unreal Engine, que ele começou apenas o Unreal, e tinha um outro programa que ele foi feito pela mecânica do Unreal. Alguém utilizou o Unreal para fazer esse outro programa, que é o Twinmotion. Só que agora a Epic Games, que é a empresa do Unreal, comprou o Twinmotion, né? Provavelmente aproveitando que ele já era um programa que já utilizava a mecânica do Unreal. Então foi uma transição aí que fez agora o Twinmotion, e agora já tem o Twinmotion 2020. Ele tem já alguns melhoramentos, algumas coisas muito boas dentro do Twinmotion. Ele está com um preço muito bom, então se você for lá na Epic Store, você consegue adquirir o Twinmotion com um preço muito bom, com uma licença perpétua. Acho que até 2021 você consegue aí um preço no Twinmotion muito bom. Então vale a pena conferir. E ele está atingindo, e ele já está com várias coisas ali dentro que eu posso falar que está conseguindo elevar a qualidade do Twinmotion e do porquê isso vai atingir uma qualidade no Twinmotion que pode talvez estar superando o Lumion. Então a gente pode falar isso também em próximos vídeos aqui em 3D para arquitetura. E um outro programa que também é utilizado para agora também, que compete aí com o Unreal e com o Lumion, é a Unity. Unity também é uma engine como o Unreal, que foi mais utilizado no mercado de games. Ele tem essa relevância no mercado de games, mas agora também está investindo no mercado para arquitetura, como a Epic Games com o Unreal. Então a Unity também ele utiliza aí o seu GPU, sua placa de vídeo, para gerar renderização em tempo real. Para escolher entre o Unreal e o Twinmotion, eu diria que o Twinmotion é bem parecido com o Lumion. Ele é mais intuitivo, você consegue colocar as coisas mais facilmente na sua cena, você consegue colocar pessoas, pegar já umas animações já prontas de carro, pessoas. Então ele é mais parecido com o Lumion. Só que o Unreal, ele é mais... Ele até no site, se você entrar agora no site da Epic Games e comparar ali o Twinmotion e o Unreal, ele vai te falar que o Unreal ele é mais utilizado para quem é mais expert em 3D, né? Para quem sabe mais e já trabalha talvez um pouco mais de tempo já com o Unreal ou nesse mercado de visualização para arquitetura, ele não é tão intuitivo. Então eu diria que assim, se você é um arquiteto que quer pegar os seus projetos e jogar em tempo real para ver como é que seria, para mostrar para o seu cliente, mas não é para fazer aquela imagem final fotorrealista, eu indico você utilizar o Twinmotion ou o Lumion. Agora, se você quer trabalhar mesmo com ArcViz e visualização para arquitetura e você só quer se especializar nisso e mostrar um fotorrealismo incrível, então eu te aconselho seguir para o Unreal, falando em renderização a partir da GPU, em tempo real. E agora, falando em renderização pela CPU, o V-Ray e o Corona são os softwares aí do mercado que provavelmente você já conhece, que não tem como discutir a qualidade desses softwares. Então é mais ou menos esse panorama que eu queria dar para vocês.
a gente vai continuar falando sobre 3D para arquitetura e ArcViz aqui no canal. E é mais ou menos, eu já dei mais ou menos um pouquinho aí do que eu pretendo falar. Então é isso aí que vamos falar nos próximos vídeos. E pretendo também estar fazendo algumas lives agora aqui no canal. Tá movimentando um pouco mais. Eu tô com um pouquinho mais de tempo agora. Então é isso que eu pretendo trazer agora. Visualização para arquitetura e ArcViz aqui no canal da Nubs 3D. Vamos ter bastante conteúdo, então fica ligado, já se inscreve no canal, dê o seu like nesse vídeo e ative a sineta aí para receber notificações de novos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário lá embaixo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.